Ele foi o último grande juiz de Israel. Seu nascimento foi um milagre, pois sua mãe era estéril. Foi criado para ser nazireu de Deus e um líder. Porém, escolhas erradas mudaram o rumo da vida deste enigmático personagem bíblico. Nesse vídeo, vamos falar do lado obscuro de Sansão, que possuía uma força sobrenatural e era cheio do Espírito de Deus. E Sansão tomou o mel que estava em um corpo de um leão morto nas suas mãos, e foi andando e comendo dele, e foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram. Porém, não deu-lhes a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Sansão era nazireano. O voto de nazireu, que significa separado, obrigava o israelita a consagrar-se a Deus por um período ou por tempo vitalício, como foi o deste. No pacto, a pessoa era proibida de beber vinho, cortar o cabelo ou de aproximar-se de um cadáver. A dedicação e consagração a Deus era solene. A partir de então, o sujeito era nazireu de Deus. Caso o nazireu cometesse algum desses delitos, tinha que passar por um complexo ritual de purificação que incluía cortar o cabelo. Quando o mesmo crescia novamente, significava que o processo havia sido concluído. De todos os votos que Sansão fez, o único que cumpria era o de não cortar o cabelo. Mas isso não era por compromisso, mas por vaidade. A mitologia grega classifica e atribui 12 trabalhos a Hércules. Porém, deixando o lendário para o histórico e o ficto para o real, a Bíblia não descreve 12, mas 7 maravilhas feitas por Sansão. O estrangulamento manual de um leão, a morte de 30 homens em Asquelon, a destruição da seara dos filisteus com a ajuda de 300 raposas, a matança de 1000 homens com a queixada de um jumento, o genocídio e vingança de Sansão, a destruição dos portões de bronze de Gaza e a destruição do templo de Dagon, principal divindade dos filisteus. Porém, em relação a matar 1000 homens com uma queixada de burro, historiadores dizem que a palavra hebraica Elef foi mal traduzida e na verdade significa um número entre 20 e 30. Mesmo assim, esse feito por si só é incrível. Sansão é símbolo de força e coragem, juventude e disposição. Todavia, tais qualidades contrastam com a falta de temperança, domínio próprio e obediência deste personagem. O que faltava de sobriedade sobrava em virilidade, uma juventude plena de energia desperdiçada nas avenidas, tabernas e ruelas escuras das cidades dos gentios. Sansão é uma figura exacerbada em contrastes. Destruiu um leão que rugia à sua frente, mas não conseguiu vencer o ego que urrava dentro de si. Extinguiu a vinha dos adversários. No entanto, não fora capaz de viver longe dos vícios das cidades. Propôs enigmas para os outros, mas, de fato, jamais resolvera os mistérios de sua própria vida e juventude. Carregou nos ombros os fortes ferrolhos de Gaza, mas fora arrastado pelos seus costumes condenáveis. Matara tanto com a queixada de um animal impuro, contudo, deixou-se vencer pelas impurezas que deveria subjugar. Embora forte o suficiente para matar 30 homens, não fora corajoso bastante para dominar sequer 3 vícios que silenciosamente o desafiavam no coliseu íntimo da consciência e do desejo. O olhar às lindas mulheres dos inimigos, e por esta razão seus olhos foram vazados, arrancados como
protesto. Sansão, o mais forte guerreiro nas batalhas e o jovem mais admirado nas praças, era temido pelos inimigos, cobiçado pelas donzelas de Israel, paparicado pelos seus pais, mas jamais compreendera a sua missão. Dominava tantos inimigos, mas não conseguiu dominar e conquistar a si mesmo. Cedeu aos vícios dos inimigos até ser cativo deles. Rodeou a vida impúdica de Gaza até girar um moinho no cárcere da cidade. Brincava de se deixar amarrar por Dalila e, por fim, ficar amarrado nas colunas de Dagon. Gostava tanto de seus lindos cabelos trançados que ficou calvo. Era um jovem alegre e brincalhão, mas acabou divertindo os inimigos como um bobo da corte. Todavia, em certo momento, por um ato soberano e gracioso de Deus, coloca a mão sobre a cabeça e, com o crescimento paulatino do cabelo, percebe que a aliança de Deus permanecia firme. Seu cabelo crescera, o voto fora renovado, sua oração ouvida, e o resto virou história, e seu retrato posto na galeria dos heróis da fé. Seu nome significa Pequeno Sol ou Filho do Sol. Apesar dessa ação ser alistada no rol dos heróis da fé, está longe de ser um paradigma da fé do Novo Testamento. O jovem Sansão perfila no livro de Juízes como um personagem enigmático, não somente pelo fato de gostar de propor enigmas, mas antes porque só tarde resolveu o mistério de sua própria vida. Lendo as narrativas bíblicas, percebemos que ele se tornara um filho rebelde e desobediente. Faltava diálogo entre Sansão e seus pais e, consequentemente, diálogo entre Sansão e Deus. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Participe, comente, dê sua opinião, inscreva-se no canal e até a próxima.